Fala pessoal, tudo bem? Professor Elias Coutinho e nós vamos começar a resolver o nosso simulado, tá? Um simulado que nós preparamos com todo carinho para você, porque eu tenho certeza que vai fazer parte da sua aprovação. Então, sem perder muito tempo, lembrando que preparamos aí pensando em 6 questões relacionadas à leitura e interpretação de dados educacionais. Então, vem comigo, ó. Seguinte, e também já vou pedindo para você compartilhar nessa nossa live para que mais pessoas consigam entender também sobre esse assunto e, consequentemente, atingir a sua aprovação, tá bom? Então, vem comigo, ó. Pessoal, a primeira questão do nosso simulado, né, fala o seguinte: em uma pesquisa sobre a qualidade do ensino, os dados foram coletados de duas formas: por meio de questionários que avaliam a percepção dos alunos sobre o ambiente escolar e por meio das notas dos alunos em exames padronizados. Quais são os tipos de dados utilizados, respectivamente, nessas duas formas de coleta? Tá? Então, vem comigo. Ó. O que é que ele diz? Primeiro, os questionários avaliam a percepção dos alunos sobre o ambiente escolar e por meio das notas dos alunos em exames padronizados. Também ele poderia ter colocado avaliações em larga escala, tá? A primeira, gente, como ele está falando de percepção, então você vai ter dados qualitativos, porque é apenas percepção. E o segundo, eu tenho notas, né? Então nós vamos ter dados o quê? Quantitativos. Então, eu acho que é fácil perceber que a alternativa correta vai ser a letra B, tá bom? Então, primeira questão, uma questãozinha de definição para você compreender, né, a ideia relacionada a esse tema, que é justamente o conceito, né, de dados quantitativos e dados qualitativos, beleza? Então, você já tem aí a alternativa B para a primeira questão. Se você acompanhou as nossas outras lives, né, você já deve ter percebido que é um tema que há uma possibilidade, sim, de ser cobrado na prova, na avaliação, tá? Valeu! Agora vamos para a segunda questão. Segunda questão fala assim, ó. O SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, é um importante conjunto de avaliações aplicado pelo INEP. Então veja, que é uma observação aqui que tem que ser feita, né? O SAEB, ele é aplicado por quem? E coordenado pelo INEP. Qual das seguintes áreas não, preste atenção, não é avaliada diretamente pelo SAEB? Gente, eu não vou ter uma avaliação mais concreta, né, realizada pelo SAEB numa prova específica de quê? Redação, tá bom? Porque o SAEB, você tem que lembrar que é um conjunto de provas, né? Então, se ele é um conjunto de provas, eu tomo a liberdade de entender que tem algumas avaliações que são diretamente contempladas, ou alguns eixos, né? No caso aqui, a redação ela não é contemplada, tá bom? Então, a segunda questão, a alternativa correta, né, vai ser a alternativa D, beleza? Então, algo bem tranquilo, bem simples de identificar. Então, gente, aqui, só para você entender um pouquinho também desse contexto, tá? O que vai acontecer? Por exemplo, quando a gente fala de SAEB, só para não ficar somente na solução da questão, né? Quando se fala de SAEB, o que a gente está pegando? O SAEB ele teve aí suas raízes, de acordo com o documento, né, do INEP, lá em 1960 e 1970. Eu não estou dizendo que o SAEB foi criado nesse período, tá? Aqui eu estou dizendo que ele tem as suas raízes. Por quê? Porque foi quando começaram as primeiras iniciativas dos testes educacionais. Então, nesse período, nós começamos a ter algumas ideias de testes educacionais. Não estou dizendo novamente que o SAEB foi criado nesse período, tá bom? O SAEB, né, ele vai ter a sua criação ali na década de 90.
Então, a sua criação aí sim, nós terá ocorrido, né, na década de 1990. E aí, a gente vai ter a criação do SAEB. Que aí o SAEB ele começa com o seguinte conceito, né? Começa a fornecer dados que são importantes para orientar políticas educacionais. Então, aqui a gente vai ter o quê? Dados, né, para trabalhar dentro de políticas públicas, principalmente, lógico, no sentido educacional. Eu só ajeitar aqui que ficou horrível a minha letra, né? Mas tudo bem. Então aqui a gente vai ter dados para políticas públicas educacionais. Esse foi o conceito, né, lá do início do SAEB. Então, lembrando que as suas raízes vêm da década de 60, 70, porém, o seu início mesmo se deu ali na década de 90, tá bom? E aí o que que acontece? Lá em 2013, nós tínhamos uma avaliação que era específica para língua portuguesa, né, e matemática. E aí lá em 2013 começa-se a se inserir, né, uma proposta dentro das ciências, né? Então, em 2013, você tem um projeto piloto que versa das ciências, tanto da natureza como ciências humanas, tá? E aí você tem uma proposta que vai se concentrar, de acordo com o documento oficial, lá no 9º ano do ensino fundamental. E a expansão para anos subsequentes. Então você tem uma expansão para anos seguintes, né? Por que isso aqui é importante? Porque se vir uma pergunta como essa, muitos alunos, muitos professores vão se confundir, pensando que só existe dentro do conceito de leitura e matemática, por exemplo, língua portuguesa. Enquanto, na verdade, hoje já existe essa expansão, né? Por exemplo, para o ensino médio, com a parte de ciências da natureza e também ciências humanas. Tá bom? Só para você entender aquilo que a gente está falando. E aí o documento lá de 2013, ele vai criando eixos relacionados à ciência da natureza, por exemplo, como terra e universo, vida e ambientes, ser humano e saúde, materiais e energia. Tá? Então, a gente tem realmente as ciências, né, sendo abordadas. Lembrando que, anterior a isso, você tinha apenas língua portuguesa e matemática como foco, né, na aprendizagem. Tá certo? Então, fica claro aí que a única que não é contemplada vai ser a redação. Então, questão 2, questãozinha resolvida. Aí, aqui foi um resumo que eu fiz, mas no nosso curso, né, aqui lá na plataforma do Tiradentes Online, você vai sim encontrar isso de forma bem detalhada, tá bom? Vamos nós, próxima questão. Questãozinha de número 3. Em uma cidade com 20 mil habitantes, uma pesquisa indicou que 2.200 adultos são considerados analfabetos funcionais. Qual é a taxa de analfabetismo funcional dessa cidade, tá? Então, o que você tem que entender? Aqui é uma questãozinha de porcentagem, né? Quando eu falo de porcentagem, geralmente o aluno, né, ele tende a utilizar a regra de 3 e não tem problema com relação a isso. Nós podemos sim usar a regra de 3. Você pode fazer assim, ó. 20 mil habitantes está para 100%, assim como 2.200 habitantes está para X%. É uma possibilidade. E aí você faz uma multiplicação cruzada, né? Como tem gente que chama, mas na verdade isso aqui é uma propriedade fundamental da proporção, que é chamado de produto do meio pelos extremos. Então, como que a gente resolve isso, Elias? Vamos lá. Você vai ter 20 mil vezes x igual
Aqui eu tenho 4 zeros, né? E 22 vezes 1 é 22. Então, eu acrescento 1, 2, 3, 4 zeros. O que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vou ter esse númerozinho. Lembra, gente, que a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Então, o que está multiplicando passa dividindo. Agora eu vou eliminar os zeros para facilitar o cálculo. 1, 2, 3, né? 4. Beleza? E 22 dividido por 1 vai dar 11. Então, nós teremos que x vai ser igual a 11%. Aí, gente, é o seguinte. Eu fiz usando porcentagem, porque eu sei que é o que a maioria lembra, né? De como que faz. Mas você poderia ter feito como? Dividido 2.200 por 20.000 e esse resultado multiplicado por 100. Porque o resultado já vai direto, tá, dentro da resposta. Quer ver, ó? Esses dois zeros elimina com esses dois zeros aqui com esses outros dois zeros, né? Fechando 4 zeros. E 22 dividido por 11 vai dar, dividido por 2, desculpa, vai dar justamente 11%. Tá bom? Agora, Elias, aqui foi falado sobre analfabetismo funcional, né? O que seria o analfabetismo funcional de forma mais específica, possamos dizer assim, tá? É quando a pessoa, gente, ela sabe ler e escrever. Vou colocar assim, ó, analfabetismo funcional. Tá? O analfabetismo funcional, ela se refere àquelas pessoas que conseguem ler e escrever palavras ou frases simples, tá? Mas não conseguem compreender, por exemplo, não conseguem compreender, eu vou escrever isso aqui, porque fica em PDF, né, para vocês fica mais fácil. Não conseguem compreender textos mais complexos, por exemplo. Eu não vou nem falar o termo complexo de ser muito complexo, né? É a compreensão de um texto até simples. Ela consegue formar frases, palavras simples, mas a interpretação dela não é adequada. E aí entra-se também operações matemáticas básicas. Por isso que se fala muito em letramento matemático. Então, às vezes a gente pensa no analfabetismo só dentro do contexto da língua portuguesa, né? Mas você tem pessoas que são analfabetas quando se trata também de matemática, como por exemplo, matemática básica. Ou utilizar essas habilidades, obviamente, de forma, como é que eu posso dizer, eficiente em situações do dia a dia. Então, por exemplo, é simplesmente você não conseguir fazer uma multiplicação com números decimais, algo simples. Quando você está no estado, você percebe muito isso dentro do contexto de alguns alunos, né? Principalmente pós-pandemia. Houve essa ideia de analfabetismo funcional de forma mais visível, possamos dizer assim, tá bom? Então esse seria o conceito e aqui a alternativa é a alternativa B, mas é uma questão que não fala de teoria, mas sim de cálculo básico de matemática. Então vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Uma escola tinha um IDEB de 4 em 2019, nota 4, lembrando que vai até 10, né? E conseguiu melhorar para 4,8 em 2021. Qual foi a variação percentual? Gente, ó, eu sei que tem alguns colegas professores que utilizam a fórmula, né? Valor final menos inicial, aquela coisa toda. Eu gosto de usar a regra de 3, por quê? Porque não precisa decorar a fórmula. Qual a variação percentual do IDEB nessa escola?
Pessoal, é o seguinte. Quando a gente trabalha o conceito, né, de IDEB aqui, na verdade, variação percentual, eu estou indo de um 4 para um 4,8. Então, esse meu 4, ele é o meu 100%. Eu já tenho tocado muito nesse assunto, porque é uma possível questão de prova. E o meu 4,8, eu vou chamar de x. Então, eu estou indo de 100 para um x, né? Se eu venho para baixo de 100, eu diminuí. Se eu vou para cima de 100, eu aumentei. Então, eu utilizo o que nós já vimos aqui, né? Uma multiplicaçãozinha cruzada. Então, vai ficar assim, ó. Nós vamos ter, tá? 4x igual. E aqui eu, como vou multiplicar por 100, gosto de acrescentar um zero a mais. Porque a vírgula pula duas casas. Fica 480, tá? Então, se eu vou fazer esse cálculo, né? Agora basta que eu faça um cálculo básico de divisão. Ou seja, o que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 480 dividido por 4. Logo, isso aqui vai dar 120, né? Por cento. Elias, mas não tem 120% na resposta. Mas veja, o meu valor inicial ele está em 100%. Certo? Logo, o que vai acontecer? Eu tenho que pegar o 120 e diminuir de 100, que era o meu valor inicial. Veja, eu cresci de 100 para 120. Então, eu aumentei quantos por cento? 20%. Então, aqui eu aumentei 20%, então a variação percentual foi de 20%, alternativa B. Beleza? Questãozinha também de boa, que dá para você fazer tranquilamente, né? Questão de número 5. Em um município foi observado que 75% dos alunos concluíram o ensino fundamental no tempo adequado. Se a cidade possui 8.000 alunos matriculados nessa etapa, quantos alunos concluíram no tempo adequado? Então, você pode utilizar o conceito de regra de 3. 8.000 alunos está para 100%. Então, 75% está para X alunos. Então, essa é a ideia. Algo simples, né, de ser feito, porque é uma aplicação direta de regra de 3 e eu tenho certeza, né, que você domina essa ferramenta. A gente já tem falado isso tanto no nosso curso online, como também no nosso curso online está previsto, inclusive, para ir ao ar esse tipo de questão, né, de conteúdo, na verdade, relacionado à regra de 3 indicadores. Então, aqui nas lives a gente tem falado muito sobre isso. De novo, uma multiplicação cruzada, gente. Multiplico aqui, multiplico aqui. Eu gosto de colocar o x na frente, tá? No primeiro membro. Então, nós vamos ter 100x igual a 8.000 vezes 75. Eu faria como? Eu faria 75 vezes 8. 8 vezes 5 fica 40, né? 8 vezes 7, 56, com 4, 60. Então, ficaria 600 com mais 3 zeros, obtendo 600 mil. E o 100 ele vai passar dividindo. Tá? Então, x vai ser... Aí eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar os zeros. Então, a minha opção vai ser para 6.000 alunos. Tá? Então, nós vamos ter aqui como alternativa A. Ok? Então, a alternativa correta, alternativa A. Beleza? Gente, essa questão também é uma questão que dá para fazer usando a regra de 3, mas você pode utilizar o seu conceito de fração
como por exemplo 75 sobre 100, né? Vezes, vezes 8.000 é uma possibilidade também. Mas eu sei que a maioria resolve usando a regra de 3, por isso eu estou com foco aqui na regra de 3. Mas fique à vontade para utilizar o seu processo. Então, mais uma questão de porcentagem usando indicadores educacionais. Nesse caso, a questão aí da idade séria, né? De tempo adequado. Tá bom? Gente, vamos para a próxima. Para finalizar nosso simulado, questão de número 6. A gente falou isso, inclusive, em live já, sobre o PISA, né? O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, é uma avaliação aplicada em diversos países para medir o desempenho dos estudantes. Em qual faixa etária os alunos são avaliados no PISA? Gente, o PISA, que é uma prova internacional realizada pela OCDE, ela é uma avaliação aplicada a alunos de 15 anos. Não é por ensino, tipo ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, não. É aplicado com alunos de 15 anos. E visa trabalhar os conceitos de, e aí, cuidado, leitura, matemática e ciências da natureza, tá bom? Então, são os 3 tópicos que o PISA avalia. Essa prova é uma prova internacional. Logo, é aplicado por um órgão internacional, mas quem coordena no Brasil também é o INEP. Lembrando que quem cria a ideia é a OCDE, porém, quem aplica aqui no Brasil é o INEP. Então, muito cuidado com relação a isso, porque pode sim ser um tema abordado na prova de vocês, tá bom? Essa prova da SEDUC, como é uma prova elaborada por uma banca nova que a avalia, ela com certeza vai querer inovar, e aí você tem que ter cuidado, porque aqui no Tiradentes a gente está tendo esse cuidado, né? De falar com vocês com relação, né, às diretrizes que podem vir para esse conceito, já que a avalia dentro do edital, ela exemplificou de forma bem concreta e coerente aquilo que pode ser cobrado. Logo, questão 6 resolvida, uma questãozinha teórica que não envolvia a parte de matemática. Pessoal, agora deixa eu conversar com vocês rapidinho. Espero que vocês coloquem nos comentários aí se você gostou da nossa live, né, se você realmente entendeu aquilo que nós fizemos aqui no simulado. Tá? Lembrando que dentro do nosso curso, nós vamos aprofundar muito mais aquilo que nós estamos falando aqui. Porque como dentro das lives, né, tem aluno que é do curso e aluno que não é, então eu tenho que abranger todo mundo. Então não posso também falar tudo em meia hora de live, por exemplo, em 1 hora de live. Não tem como, né? Então, se você quer aprofundar, então aqui nós temos o nosso curso, tá? Para professor substituto da SEDUC. Teoria completa com base já no edital da Avalia. Aulas direcionadas para o concurso, no caso Seleção SEDUC. Videoaulas e PDFs completos. Então, isso aí já é uma coisa bem positiva, porque a gente está à frente aí. Inclusive, estou no capítulo 2 já do material, que vai ser gravado, inclusive, hoje e amanhã. Elisa vai gravar no domingo? Vou gravar no domingo, por quê? Porque a gente quer aqui fornecer o melhor para você. E é tudo inédito, então você não vai encontrar esse material na internet, nem em nenhum outro curso, tá bom? Centenas de questões focadas na banca Avalia, né? Uma banca que tem começado a elaborar materiais e provas, avaliações, seleções lá em 2023, como a gente tem falado e batido nessa tecla. E o conteúdo ele vai ser específico para cada área. Então preste bem atenção, porque aqui a gente está focando realmente no edital, tá? Ninguém aqui tá, né, aqui não é um faz de conta, não. Aqui a gente está preparando material com foco no edital e muitas questões são inéditas, inclusive. Por quê? Porque como a Avalia está começando agora, dificilmente você vai encontrar questões com foco nela. Porém, a gente avalia as questões que ela já elaborou, vê como que é elaborado esse material e elabora questões em cima, tá bom? Disso. Simulados gerais, simulado temático por disciplina. Isso daqui também é um ponto positivo. Nós temos o material todo estruturado com cronograma, onde você sabe quando que vai subir a aula de determinado professor. Nós temos um edital verticalizado, e você vai dando um checkzinho naquilo que você já estudou, naquilo que você
já revisou e naquilo que você já fez a revisão da revisão. Então, é para realmente você fixar os conteúdos e ser aprovado na prova. Lembrando que substituto para Seduc é só o início. A ponta do iceberg vai ser o concurso da Seduc lá em 2026, 2027. E você já vai estar preparado com a gente, tá bom? Segredos da banca, né? Que a banca avalia, tá? Não é FCPC, não. É banca avalia. Por quê? Porque a gente quer realmente fazer um trabalho com você em que a banca ela seja o foco principal, já que é ela que vai elaborar a prova, tá bom? Então, a gente vai ter análises aí com relação aos conteúdos e o professor ele vai te orientar com as mentorias. Então, você tem que entender que as mentorias, elas são mentorias, como é que eu posso dizer, focadas em você e focadas na banca, porque a gente vai tirar as suas dúvidas ao vivo pelo Google Meet e essas aulas ficam gravadas no nosso site, tá bom? Elas ficam gravadas no site, tranquilo? Então vamos lá. Ó. E nós estamos com uma promoção aí que o curso ele vai sair de 654 por 327, 12 vezes de 27,25, né? Isso, gente, dá menos de R$1 por dia. Preste atenção. Menos de R$1 por dia. Então, o que que acontece? Quando você, não é se, é quando você for aprovado, você consegue antecipar todas as prestações lá pelo aplicativo do seu banco, né, do seu cartão de crédito, justamente com o intuito de desafogar essa vida financeira, já que nós temos aí um salário bastante razoável, né? Passa dos R$5.000 bruto. Se você já for tiver a graduação, né? Se você não tiver a graduação, ainda tiver na faculdade, fica um pouquinho abaixo. Mas queria eu, na época da faculdade, com 2/3 do curso concluído, já ter esses 4.000 e pouco aí no bolso, na conta bancária. Hoje a gente tem uma situação bem vantajosa, inclusive, para quem está terminando a graduação, tá bom? Então, 50% off. Com certeza vai ter uma pessoa nossa aí no chat. Eu já tenho, na verdade, uma pessoa nossa aí no chat, conversando com vocês e colocando um link, né? Direcionando para vocês conversarem com ela, dialogarem e verem a melhor situação para você adquirir o nosso curso, tá bom? Então veja, menos de R$1 por dia você vai ser aluno Tiradentes Online. Gente, esse edital, para você ter noção, nós já falamos sobre ele em maio. Nós fomos o primeiro curso a falar sobre esse edital. Então hoje, né, nós podemos dizer que é um carro-chefe do Tiradentes também na parte de educação. Por quê? Porque nós a gente já vem fazendo esse trabalho, né? Há sei lá, 4, 5 meses, lá em maio. Então, veja, quando você se prepara com um curso que está à frente, você também sai à frente. Então, dá essa oportunidade também para o Tiradentes Online ser o seu curso e juntos nós vamos até a aprovação, tá bom? Sei que hoje eu não perguntei, talvez vocês tenham sentido falta sobre isso, mas pode colocar ainda agora, né? De onde você é. Por quê? Eu tô tirando print, eu tenho falado isso em lives, né? Todas as lives, na verdade. Eu tô mapeando onde que eu vou comer o churrasco e participar do churrasco da vitória com você. Então, já temos Quixeramobim, Quixadá, Guaiúba. Temos pessoal também de Pindoretama que vai fazer, de Pacatuba que vai fazer, Trairi que vai fazer. Então, o Ceará todinho ligado aqui no Tiradentes Online, tá bom? Gente, foi um prazer estar com você nessa manhã de sábado. É muito bacana essa live que a gente vem fazendo. Uma live rápida, apenas para comentar o simulado, não mais temático, mas o simulado geral que nós fizemos hoje, tá bom? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da nossa live. E é claro que se você nos der essa oportunidade, você vai ver que a gente pode te surpreender do ponto de vista da aprovação. E as lives pelo YouTube continuam aí durante as próximas semanas. Aqui nós fechamos a semana do professor com esse simulado geral. E foi um prazer estar com você não só hoje, mas durante toda a semana com essa série de lives e mentorias. Um grande abraço, aguardo você no nosso curso, lá na plataforma do Tiradentes Online e no nosso grupo exclusivo de WhatsApp,
para quem é aluno lá do Tiradentes da plataforma. Valeu, um grande abraço. Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Henrique aqui, o seu professor de Didática, Legislação Educacional e Conhecimentos Pedagógicos do Tiradentes Concurso. Pessoal, hoje separei aqui para vocês um material show de bola, 20 questões. Vamos fazer um simulado geral com foco em temas educacionais, pedagógicos e uso das metodologias ativas do ensino. Você que vai fazer seleção do estado, você que vai fazer os concursos para os municípios que se aproximam, Pindoretama, Pacatuba, Santa Quitéria, Maranguape, Maracanaú, esse simulado eu preparei para você, tá? Show de bola, 20 questões, né? E vem com a gente para você garantir a sua aprovação, ok? Vamos para a tela, vou começar aqui colocando o meu Instagram, c.henrique0805, ok? Marca a gente na aula, marca o Instagram do Tiradentes, tá bom? Se você quiser tirar qualquer dúvida comigo, pode ficar à vontade, pode me chamar no Instagram que a gente dá esse suporte para você, beleza? Então vem com a gente, presta atenção, prepara o caderno e bora para a aprovação. Primeira questão. A escola é uma instituição utilizada pela sociedade para oferecer aos membros das novas gerações as experiências de aprendizagem e que lhes permitam incorporar-se a essa sociedade ativa e criticamente. A escola, assim entendida, determina que a escolarização seja considerada a. Um benefício de governos democráticos, B. Uma expectativa de muitas famílias, C. Um direito a ser garantido a todo cidadão, ou D. Um projeto social dos mais esclarecidos. Pessoal, se a gente pegar o artigo 205 da Constituição Federal ou o artigo 2º da LDB, ele é muito claro. Ele diz que a educação é um direito de todos, direito de todos. Se a educação é um direito de todos, o único item que a gente pode marcar como correto é o item C. Um direito a ser garantido a todo cidadão, independente de ser branco, preto, pobre, rico, homem, mulher, seja o que for. Toda pessoa tem direito a uma educação e uma educação de qualidade. Professor Henrique, o que é essa educação de qualidade? É a educação que garanta a sua criticidade, a sua autonomia e o seu protagonismo. Primeira questão, letra C de concursado. Segunda questão. Considere as assertivas à luz do artigo 3º da Lei nº 9.394, Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Registre V para verdadeiras e F para falsas, no artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Pessoal, artigo 3º da LDB, como a questão coloca para a gente, traz os princípios. E nós temos 14 princípios. 14. Beleza? Vamos ver aqui quais são os que estão corretos e os que não estão. Consideração com a diversidade étnico-racial. Verdadeiro, ok? Nós tivemos a lei número 12.796/13, né? Essa lei traz várias novidades, né? Inclusive esse princípio aqui, para a gente considerar, né, a diversidade étnico-racial. Nosso país é um país extremamente heterogêneo, muito plural, né, com diversas etnias, credos, etc. E a gente precisa considerar e respeitar todos. Garantia do direito, a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Verdadeiro também. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos-cegas e com deficiência auditiva.
verdadeiro também, ok? Esse é um dos princípios mais recentes, que inclusive incorporou a também mais recente modalidade de educação, que é a educação bilíngue, na lei número 14.191 barra 21, ok? Barra 21, a modalidade bilíngue. Verdadeiro também. Desvinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Claro que não, né, pessoal? Esse desvinculação não, pelo contrário, vinculação. A gente já não pode pensar em educação, trabalho e social como categorias que não dialogam, pelo contrário, elas são indissociáveis. Elas precisam estabelecer uma relação, diálogo. Nós temos então verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e o último falso. O nosso gabarito, então, vai ser letra A de aprovação, ok? Não deixe de dar uma revisada nesses princípios importantes que vocês conheçam a profundo, porque bancas como Consulpan, INPA, UES, adoram cobrar questões de princípios educacionais. Terceira, considerando as metodologias ativas na educação, analise as seguintes afirmações. Pessoal, antes de eu ler os itens aqui, eu preciso conversar com vocês sobre o conceito de metodologia ativa. Metodologia ativa nada mais é do que o seguinte, são estratégias, né, utilizadas pelo professor durante o processo didático que garantam para o aluno o quê? Protagonismo, autonomia, criticidade. E por que o uso das metodologias ativas? Porque nós precisamos formar um aluno capaz de compreender a realidade social onde ele se encontra, capaz de compreender e transformar essa realidade. Então, um aluno ativo, ele vai construir criticamente a sua aprendizagem. Por isso, a utilização de metodologias ativas. O termo foi cunhado pelos professores Charles Bonwell e James Eason em seu livro, né? Esse livro aí mesmo em inglês que vocês vão ler aí, ok? Lançado em 1991. Verdade, perfeito. 2. O professor se torna um mediador, orientando e conduzindo os alunos na solução de problemas, na elaboração de ideias, argumentos e no trabalho em equipe. Show de bola, verdadeiro. Conversando com alguns colegas professores, né, e dando exemplos de metodologias ativas, uma que é muito perspicaz e que dialoga diretamente com 2 é a ABP, aprendizagem baseada em problemas, que a gente também chama de resolução de situações problemas. É muito válido, ao passar uma situação problema para o aluno e o aluno encontrar a resposta, você instigá-lo a fazer o seguinte, olha, você achou a resposta, está correto, perfeito. Agora eu quero que você encontre outra resposta que também esteja correta, ou, caso só tenha uma resposta, né, que ele encontre a mesma resposta, mas por um caminho diferente. Isso é a utilização da metodologia ativa da ABP, né? Aprendizagem baseada em problemas. 3. São vantagens das metodologias ativas. Maior envolvimento e engajamento dos alunos, protagonismo e autonomia dos alunos, fomento à inovação. Show de bola, perfeito, verdadeiro. O nosso gabarito aqui é letra A, 1, 2 e 3. Importante a gente compreender também o seguinte, que a utilização das TICs, né, tecnologias, né, informativas de comunicação, são fundamentais quando a gente fala em metodologias ativas. Muito importante a gente trabalhar com o aluno, né, a utilização desses recursos, porque com certeza você vai formar um aluno protagonista. Vamos para a próxima. A lei número 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, altera as leis número 9.394, né, a ALDB, né, de 20 de dezembro de 96, e a número 11.494, de 20 de junho de 2007,
que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, né, que é o Fundeb. A consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei número 236, de 28 de fevereiro de 1967. Revoga a Lei número 11.161, de 5 de agosto de 2005, e institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. A Lei número 13.415, de 2017, trouxe alterações significativas na LDB, provocando mudanças na educação nacional, principalmente referente ao ensino médio. Com relação à carga horária do ensino médio, a Lei número 13.415/2017 define. Pessoal, a gente leu aqui esse enunciado enorme. Essa lei, né, aqui a número 13.415, ela fala do NEM. O que é o NEM, professor? O novo ensino médio. Beleza? É o NEM. E trouxe algumas modificações. A questão fala de horário, carga horária. Vamos entender aqui. Letra A. O aumento da carga horária máxima anual do ensino médio de 800 para 1.400 horas no prazo de 5 anos. B. A diminuição da carga horária máxima anual do ensino médio de 1.400 horas para 800 horas no prazo de 5 anos. C. A diminuição da carga horária mínima anual do ensino médio de 1.400 horas para 800 horas no ato de publicação. D. O aumento da carga horária mínima anual do ensino médio de 800 horas para 1.000 horas no prazo de 5 anos. E letra E. O aumento da carga horária máxima anual do ensino médio de 800 horas para 1.400 horas no ato de publicação. Vamos entender aqui o que é que essa questão está falando. Carga horária do ensino médio, da educação básica como um todo, está lá no artigo 26 da LDB, ok? E lá, pessoal, está muito claro o seguinte texto. Fala o seguinte, ó, que vai ser aumentada, ó, vou botar aqui, carga horária ensino médio, para a gente entender isso daqui bem direitinho. Carga horária ensino médio. Lá fala o seguinte, ó, vai ser aumentada no prazo de 5 anos de 800 horas para 1.000 horas. Quando? Em até 5 anos. Ok? Prazo de 5 anos. E lá diz o seguinte, ó, que posteriormente vai se aumentar de 800 para 1.400 horas. Mas lá não fala quando, não fala o prazo, um ano, não fala isso. O que fala é o que eu coloquei mais acima, de 800 para 1.000 horas no prazo de até 5 anos. Como essa lei é de 2017, em 2022, as escolas que ofertam o ensino médio, elas têm que ofertar no mínimo 1.000 horas anuais. Portanto, o nosso gabarito é letra D. O aumento da carga horária mínima anual do ensino médio de 800 horas para 1.000 horas no prazo de 5 anos, ok? Se as escolas já quiserem implantarem 1.400 horas, né, e colocarem o ensino médio como sendo de tempo integral, show de bola, ok. Mas a obrigação delas, por enquanto, é até 1.000 horas. Quarta questão, então, letra D. Quinta questão. A educação para a população rural brasileira tem sua especificidade. O artigo 28 da LDB, de 1996, diz que, na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região. Assinale a opção que corresponde a uma dessas adaptações. Essa questão aqui, pessoal, o artigo 28 fala da modalidade
da educação no campo. As metodologias de conteúdos curriculares diferenciados que se dissociem do ambiente rural, ampliando o repertório acadêmico. Não, né? Como é que vai se dissociar da vida deles do contexto social? Muito pelo contrário, está errado. B. Adequação à natureza do trabalho na zona urbana, compreendendo que os estudantes irão atuar apenas nas grandes cidades. Também não, porque a questão aqui, se na educação do campo fosse trabalhar aspectos, né, relativos à educação urbana, estaria fugindo do contexto desse. Claro que você vai entender, compreender como é que é a vida nas grandes cidades, lógico, mas a identidade desse precisa ser preservada e ser trabalhada, então está errado também. C. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Perfeito. Letra C é isso daqui mesmo, mas vamos ver a D. Atividades avaliativas de caráter somativo, voltadas à melhoria dos indicadores de aprendizagem dos estudantes campesinos. Bizu aqui para vocês. Os nossos documentos, as nossas leis, quando falam de educação, elas sempre vão defender uma avaliação qualitativa, né? Uma avaliação formativa, que leva em consideração o desenvolvimento pleno, a aprendizagem integral dos nossos alunos. Então, a D está errada, o nosso gabarito, show de bola, letra C. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Lembrando que essas adaptações aqui, elas de maneira nenhuma vão prejudicar os dias letivos dos alunos. Os 200 dias letivos vão ser respeitados, toda a carga horária mínima. Quinta questão, então, letra C de concursado. Sexta, Abramovay, Andrade e Esteves, 2007, destacam que o protagonismo juvenil na área educacional tem relação direta com a cidadania, em virtude de, letra A, orientar para o desenvolvimento de competências conceituais, B, favorecer os automatismos relacionados com o contexto tecnológico, C, possibilitar o desenvolvimento de atividades que valorizam a participação e escuta dos jovens, letra D, fortalecer atitudes reprodutivas das práticas curriculares. Pessoal, essa questão aqui, acredito que seja uma questão tranquila para vocês, porque nós temos algumas palavras-chave que já invalidam os itens. Na A, competências conceituais. Não, e a parte prática? E o diálogo com a realidade do aluno? Na B, favorecer os automatismos, né? Algo que remete diretamente ao tecnicismo. Na D, fortalecer atitudes reprodutivas das práticas curriculares? Também não, né? A, B e D não dá para a gente marcar. E a C, vamos ler novamente. Possibilitar o desenvolvimento de atividades que valorizam, olha aqui, a participação e a escuta dos jovens. Com certeza, se a gente fazer isso daqui, a gente vai favorecer o protagonismo juvenil. Lembrando que esse protagonismo juvenil, ele deve ser trabalhado não só na parte diversificada, né, protagonismo juvenil, que são as chamadas disciplinas eletivas, mas também na parte comum. Ao favorecer esse protagonismo juvenil, a gente dialoga com as metodologias ativas que já falamos aqui hoje, que visam garantir o protagonismo, a autonomia dos alunos. Sexta questão, letra C de concursado. Sétima questão, tendo como referência o ensino para o desenvolvimento de competências socioemocionais, analise as seguintes afirmativas. Pessoal, falar em competências socioemocionais, a gente já lembra logo da Base Nacional Comum Curricular, que ela defende, né, o desenvolvimento dessas competências, né, tanto para a vida acadêmica, para a vida pessoal e profissional. Uma pessoa que consegue se desenvolver bem socioemocionalmente,
ela vai ter mais facilidade para resolver os seus problemas, para encarar a vida de frente. Então vamos lá. 1. As competências socioemocionais são habilidades que você pode aprender, praticar e ensinar. Verdade. Tanto é que, desde cedo, já que nós defendemos uma educação integral, essas competências socioemocionais precisam ser trabalhadas na educação, desde a educação infantil. 2. Mudanças de postura são sentidas na sala de aula. Os alunos se tornam mais responsáveis, focados e organizados, sendo protagonistas de seu aprendizado. Perfeito! Já dialogando mais uma vez, como a gente sempre pontua, com as metodologias ativas, aluno aí protagonista. 3. Estudantes com essas competências mais desenvolvidas apresentam rendimentos melhores do que seus colegas em matemática e língua portuguesa. Verdade também. Esse item aqui pode causar alguma estranheza para os alunos falarem assim: professor, mas por que só tem matemática e língua portuguesa? De fato, essas competências elas vão ajudar em qualquer disciplina, qualquer matéria, história, geografia, não só nessas matérias, mas na vida também como um todo, ok? Mas o item colocou aqui matemática e língua portuguesa porque geralmente são as disciplinas foco das avaliações externas, como o SPAES, por exemplo, que vai avaliar, né, no ensino médio, matemática e língua portuguesa. Então, sim, vamos considerar como verdadeiro. Sobre essas afirmações, é correto dizer que as 3 são verdadeiras e a segunda e a terceira são resultados da primeira. Pessoal, faz sentido, né? Porque assim, uma vez que as competências emocionais podem ser aprendidas, praticadas e ensinadas, uma vez consolidado isso, elas vão afetar qualitativamente os outros 2 pontos, como as mudanças de postura em sala de aula, né? Os alunos vão se tornar mais responsáveis e vão ser protagonistas do aprendizado. Como isso também vai valorizar, vai possibilitar que eles tenham melhores resultados nas avaliações externas, em português, matemática, e nas outras provas, nas outras avaliações que eles venham fazer. Ok? B, a primeira é falsa, mas a segunda e a terceira são verdadeiras, está errado. C, as 3 são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si, está errado. D, a primeira é verdadeira, mas a segunda e a terceira são falsas, está errado. Realmente o nosso gabarito aqui vai ser letra A de aprovação. Ajeitar aqui, letra A de aprovação, show de bola. Vamos então para a 8ª questão. E fica o lembrete, certo? Importante que você dê uma aprofundada e saiba quais são, que são competências socioemocionais. 8ª. Considerando a Lei número 9.394/96, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, sobre a educação básica, assinalar a alternativa correta. Turma, na LDB, educação básica está nos artigos 21 a 28. Ok? Lembrando que a educação básica tem 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação básica é um dos 2 níveis da nossa educação, o outro nível é a educação superior. A educação básica tem por finalidade única assegurar ao educando a formação específica indispensável para progredir nos estudos. Finalidade única, né, pessoal? Não, errado. B, a educação básica deve ser sempre organizada em períodos trimestrais e com base na idade. Está errado. A educação básica ela pode ser organizada em séries, anos, ciclos, níveis não seriados, ok? De acordo com, da forma que o processo melhor assim o recomendar. C, o calendário escolar deverá se adequar às peculiaridades locais, inclusive às climáticas e às econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, reduzindo-se ou não o número de horas letivas previstos em lei. Quando eu resolvi a questão sobre a educação do campo, eu frisei bem isso daqui. Olha, o calendário ele pode sim se adaptar, pode sim ser flexibilizado, mas a carga horária mínima precisa ser respeitada. Não existe essa possibilidade, né, dos alunos terem menos horas letivas, não, de forma nenhuma. Porque se isso acontecesse, eles estariam sendo prejudicados no tocante à educação.
Letra D, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, da educação básica, devem ter base nacional comum. Perfeito, verdadeiro. Já dialogando com a BNCC, né? O currículo, né, pós-BNCC, ele funciona da seguinte forma, né? A parte comum ou conteúdos mínimos mais a parte diversificada. Show de bola. Portanto, o gabarito da oitava, letra D de dinheiro na conta. 9. No que concerne à avaliação da aprendizagem como processo contínuo e formativo, leia os itens a seguir e classifique-os em V verdadeiro ou falso F. Lembrando que, de acordo com o Lucchesi, nós temos 3 tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica, que acontece no início, a avaliação formativa, que acontece durante todo o processo, e a avaliação somativa, que acontece ao final, que tem o caráter punitivo. Vamos lá. A avaliação formativa se trata de um feedback reflexivo sobre o percurso da aprendizagem do estudante. Show de bola, verdadeiro. Na avaliação formativa, devem ser inclusos todos os elementos importantes de uma unidade de ensino. Até aqui, ok. Gerando assim um conceito nota ao final de cada unidade. Errado. Aquela que está preocupada com a nota ao final é a somativa. A avaliação formativa tem o objetivo de fazer com que os estudantes evoluam em relação ao estágio em que se encontram. Perfeito. A avaliação formativa é uma estratégia pedagógica de luta contra fracassos educacionais e diferenças de aprendizagem. Verdade. Né? A partir do momento em que a gente se preocupa com os aspectos qualitativos em detrimento dos quantitativos, a gente visa realmente, né, superar esses fracassos, a fragmentação curricular, a fragmentação da aprendizagem. Perfeito. A avaliação formativa se limita a observar. Para tal, dá importância às dificuldades, procura situá-las para as atenuar, tentando descobrir-lhe as causas. Não, né, pessoal? A avaliação formativa jamais vai se limitar apenas a observar. Ela está preocupada com o desenvolvimento integral dos alunos. Desenvolvimento integral dos alunos. Ok? Portanto, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. O nosso gabarito vai ser letra C. Mais uma vez de concursado, você muito em breve está me assistindo, se Deus quiser. 10ª questão, estamos chegando na metade do simulado. Assinale a opção que apresenta somente metodologias ativas. Vou falar de novo. Metodologias ativas, estratégias que garantam... Estratégias que garantam autonomia / protagonismo ao estudante. Ok? O professor atua como mediador do processo. Internalize isso daqui que você vai ter bem mais facilidade na hora de resolver. Letra A, gamificação, design thinking e métodos mnemônicos. B, design thinking, sala de aula invertida e métodos mnemônicos. C, gamificação, sala de aula invertida e métodos mnemônicos. D, gamificação, design thinking e sala de aula invertida. Pessoal, a A, B e a C, as 3 têm métodos mnemônicos. Para quem não sabe, métodos mnemônicos é o famoso decoreba, ok? Então, a gente não pode considerar como metodologia ativa.
o nosso gabarito vai ser letra D. De forma bem resumida, gamificação é quando você utiliza elementos de jogos durante o processo didático. Não é a utilização de jogos propriamente dito, elementos, conceitos básicos de jogos dentro da sala de aula. Design thinking pode ser o famoso aprender fazendo, né? A mão na massa. E a sala de aula invertida é quando o aluno faz o estudo em casa e chega em sala já com esse estudo preparado para se fazer um debate entre ele, né, com seus pares e com os professores, né? Um debate crítico. Portanto, 10ª questão, letra D, todos esses três são elementos de metodologias ativas que garantem a autonomia e o protagonismo dos alunos. 11. Considerando as tendências pedagógicas, é correto afirmar: A. Pedagogia tradicional. O foco sobre o conhecimento e valores sociais acumulados pela humanidade e na exposição e demonstração verbal da matéria. Pessoal, esse item aqui está coerente. Lembrando que nas tendências pedagógicas, nós temos as liberais, que são acríticas, e nós temos as progressistas, que são críticas, né? Conceito do Libânio. Então, a letra A parece estar coerente. B, renovadora progressivista. Adequação das necessidades individuais ao meio social. Até aqui, ok. Por meio da instrução programada. Isso aqui é o tecnicismo, não dá para marcar. Opa. Tecnicismo. Falso. Renovadora não diretiva. Educação centralizada no professor, que garantirá um relacionamento de respeito. O início está errado, né? Aqui é tradicional. O restante estaria correto, mas não dá para marcar. D. Tecnicista. Modeladora do comportamento humano. Até aqui, ok. Através de técnicas autogestionárias específicas. Autogestionário, pessoal, é a libertária. É a do Celestim Freinet e do Miguel Arroio. Errado. Realmente, gabarito letra A. Pedagogia tradicional. Foco sobre o conhecimento, apenas o cognitivo. Não se tinha uma preocupação com a educação integral. E valores sociais acumulados pela humanidade e na exposição e demonstração verbal da matéria. O famoso método expositivo do Herbart. Portanto, o gabarito é letra A, de aprovação. 12. Para a política educacional brasileira, no período de 2014 a 2024, o Plano Nacional de Educação determina os... Lembrando, pessoal, que o PNE, né, ele foi prorrogado, ele vai passar a valer, já está valendo, até 31 de dezembro do ano que vem, ok? Tivemos aí a ampliação da sua vigência. Determina 1. Currículos, 2. Metas, 3. Diretrizes e 4. Estratégias. Quem é meu aluno há um tempinho, com certeza matou logo essa. Currículo está errado, né? Mas o restante está correto. Metas, diretrizes e estratégias. Metas são 20, diretrizes são 10 e estratégias são 255. A lei do PNE, pessoal, é a lei número 13.005/14, ok? Quais estão corretos? 1, 2 e 3, aliás, desculpa, 2, 3 e 4, o nosso gabarito é letra D. O PNE não determina currículos, ok? Quem orienta currículo não é determina. Quem orienta os currículos é a Base Nacional Comum Curricular, ok? Então, 12, letra D. 13ª. A teoria cognitiva da aprendizagem trouxe várias contribuições para as ciências humanas. Sobre essa teoria, analisar os itens abaixo.
O construtivismo sustenta a ideia de que o indivíduo, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos sociais do comportamento, bem como nos afetivos, não é um mero produto do ambiente, nem um simples resultado de suas disposições internas, mas sim uma construção própria que vai se produzindo dia a dia como resultado da interação entre esses dois fatores. Perfeito. Lembrando que o construtivismo ele se encontra dentro do cognitivismo. O construtivismo, né, a gente lembra logo do Jean Piaget, ele fala que a aprendizagem ela vai se dar por fatores biológicos, né, fatores internos, no primeiro momento, mas também ela vai considerar os aspectos sociais, a interação com demais indivíduos. Né? Essa aprendizagem se dá através da sucessão de estágios, ok? Nomes muito famosos do construtivismo. Além do Piaget, a gente poderia citar Emília Ferreiro e Anna Teberoski, por exemplo. A um está verdadeira. 2. Segundo a teoria cognitiva da aprendizagem, o comportamento dos seres humanos é instintivo e natural, sendo resultado de condicionamentos. Assim, os comportamentos têm íntima ligação com fatores genéticos, de modo que o meio em que se vive pouco interfere no comportamento individual. Pessoal, a teoria que vai falar sobre o condicionamento é a teoria behaviorista, né, de Pavlov, de Skinner, de Watson. Aqui está errado, ok? 3. A inteligência do indivíduo com o meio... A inteligência do indivíduo com uma adaptação a situações novas está relacionada com a complexidade dessa interação do indivíduo com o meio. Assim, quanto mais complexa for essa interação, mais inteligente será o indivíduo. Perfeito. Quanto mais a gente se relaciona com pessoas experientes, com pessoas que nos favoreçam o conhecimento, né? Diálogos ricos, críticos, melhor vai ser essa nossa aprendizagem qualitativa, né? Como a questão pontuou aí, né? Entre aspas, mais inteligente vai ser o indivíduo. Ora, se você tem acesso a um ambiente letrado, a livros desde cedo, você vai se desenvolver cognitivamente de forma muito mais aprofundada do que quem não tem essa experiência, esse contato. Faz parte. 1 e 3 estão corretos. O nosso gabarito vai ser letra C de concursado. Somente os itens 1 e 3. 14ª. A questão aqui é boa que fala sobre financiamento da educação. Financiamento da educação. Tá aqui essa palavra aqui. Opa, aí. Ficou bom não, mas ajeitar aqui direitinho. Pronto. Sobre emendas constitucionais, considere. 1. De número 14 de 1996, instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, verdade. O Fundef, pessoal, ele vigorou de 98 a 2006 e ele ajudava a custear o ensino fundamental somente. 2. De número 53/2006, instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Verdadeiro. O Fundeb, né, o antigo Fundeb, ele vigorou de 2007 a 2020 e, diferentemente do Fundef, ele já trazia recursos para toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, como as demais, né, modalidades. Verdadeiro. 3. De número 59/2009, prevê a obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 anos de idade. Para quem não sabe, pessoal, é só a partir dessa emenda constitucional, né, que a obrigatoriedade da nossa educação passa a ser dos 4 aos 17 anos, ok? Mas isso só foi regulamentado com a Lei 12.796 de 2013, né? Então é muito recente essa nossa escolarização obrigatória dos 4 aos 17. 4.
de número 14/96 e 53/2006, criaram fundos contábeis e alteraram a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, Lei número 9.394/96, falso. Pessoal, aqui está falso, que a gente já viu, né? A 1496 criou o Fundef, destinando recursos para o ensino fundamental, e a 53/2006 criou o Fundeb com recursos para toda a educação básica, que inclusive, né, corroboraram para o piso dos profissionais da educação, para a lei de um texto de atividade extra-classe, né, com planejamento, com reunião com os pais, formações continuadas, etc. Então, portanto, 1, 2 e 3 estão corretos, o nosso gabarito é letra C. Questãozinha muito boa que faz a gente viajar, né, na história da nossa educação, do financiamento, das idades, né, de obrigatoriedade à educação. Show de bola. 14, letra C. 15ª. A Lei número 13.415, publicada em fevereiro de 2017, apresenta um conjunto de mudanças sobre a estrutura do ensino médio no Brasil. Dentre elas, destaca-se a proposta de uma formação do estudante com base em itinerários formativos. Assinale a alternativa que apresenta de forma correta a proposição em lei sobre os itinerários formativos. Turma, os itinerários formativos, eles vão compor a parte, vão compor o currículo no ensino médio, ok? Principalmente na parte diversificada, que é onde os alunos vão poder escolher as disciplinas quais eles vão cursar, né? Vão poder compor o currículo. Letra A. A oferta dos itinerários formativos será feita de acordo com as possibilidades de cada sistema de ensino, com exceção do itinerário de ciência da natureza e suas tecnologias, que é obrigatório. Está errado. B. A organização dos itinerários formativos se dará por meio do arranjo de diferentes componentes curriculares. Opa, vamos deixar em aberto. C. Os itinerários formativos fazem parte da Base Nacional Comum Curricular, correspondendo à totalidade do currículo do ensino médio. Está errado. Já falei para vocês em questões anteriores que a BNCC, que a partir da BNCC, o nosso currículo está estruturado, organizado nos conteúdos mínimos, que é a parte comum, mais a parte diversificada, ok? Os itinerários formativos vão compor a parte diversificada principalmente. Então, a C está errada. D. Não há previsão legal para a oferta de um itinerário formativo de formação técnica e profissional. Totalmente errado. O ensino médio, né, a formação técnica e profissional, ela é incentivada e nós temos diversos itinerários formativos que vão ajudar a compô-la. No âmbito da lei, a disciplina de geografia está elencada no âmbito da lei, a disciplina de geografia está elencada expressamente como um dos itinerários possíveis de serem ofertados. Geografia é um componente curricular dentro da área do conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas. Está errado. Então, pessoal, o nosso gabarito realmente vai ser a letra B. A organização dos itinerários formativos se dará por meio do arranjo de diferentes componentes curriculares. Nós vamos ter os itinerários formativos em cada componente curricular, principalmente, né, na parte da formação técnica e profissional, ok? 15ª, letra B. 16. São prescrições estabelecidas pela Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. 1. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Pessoal, aqui está errado porque ele está se referindo ao NEM, a Lei 13.415. O ponto 1 fala do ECA, não dá para marcar. 2. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos,
que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Perfeito, verdadeiro. Tá na dúvida das áreas do conhecimento do ensino médio? Lembra do Enem, ok? E, logicamente, tem a formação técnica e profissional. 3. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância, com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação: demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou outras experiências adquiridas fora do ambiente escolar. Atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas. Cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. Estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras. Cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Show de bola, verdadeiro. 4. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Mesma coisa da 1. Aqui está falando do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Como a questão se refere à Lei 13.415, o NEM, não dá para a gente considerar como correto. 2 e 3, né, as assertivas corretas, o nosso gabarito é letra B, de Boas Novas. 17. Os itinerários formativos, olha eles de novo, são caracterizados como a parte flexível do currículo, né, que é onde os alunos podem escolher. Sobre os mesmos, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. A investigação científica é um dos eixos estruturantes dos itinerários formativos. Verdadeiro, show de bola. Perfeito. 2. Algumas formas diversificadas de itinerários formativos podem ser organizadas mantendo a simultaneidade das dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, além de estarem definidas no projeto político-pedagógico da escola. Verdadeiro também. 3. Os eixos estruturantes dos itinerários formativos devem atender às necessidades, os anseios e as aspirações dos sujeitos e à realidade da escola e também de seu meio. Perfeito, até porque, né, como é a parte flexível, é onde os alunos têm poder de escolha. Os 3 estão corretos. O nosso gabarito é letra A de aprovação. Aprovação. 18. As metodologias ativas são aplicadas utilizando-se de diferentes estratégias pedagógicas de ensino que visam criar oportunidades para os alunos desenvolverem comportamentos mais ativos. Diante disso, são estratégias as metodologias ativas. A. Aprendizagem por meio de jogos recreativos, aprendizagem por meio de brincadeiras de papéis, ensino baseado no debate ideológico. Essa questão do debate ideológico acaba invalidando. Falso. B. Aprendizagem em equipe, aprendizagem por projetos, ensino baseado no método sincrético, aprendizagem baseada na investigação. Questão do método sincrético também invalida. C. Aprendizagem por vídeos históricos, método baseado no ensino à distância, ensino por meio de aulas expositivas. Não, né, pessoal? Principalmente por conta de aulas expositivas. D. Aprendizagem baseada na investigação, ensino baseado na memorização de tabelas, aprendizagem por meio de obras clássicas. Questão da memorização da tabela está errada. E obras clássicas se apresenta, claro, mas você também precisa apresentar obras contemporâneas, porque elas vão dialogar com a realidade dos alunos. Letra E. Aprendizagem baseada em projeto. Deixa eu ajeitar esse F aqui. Letra E. Aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem por meio de jogos, método do caso ou discussão e solução de casos, aprendizagem em equipe, ensino híbrido. Show de bola!
O nosso gabarito é letra E de efetivo. 19ª. Propõe uma mudança na forma tradicional de ensinar. O conteúdo passa a ser estudado em casa e as atividades realizadas em sala de aula. Com isso, o estudante deixa para trás aquela postura passiva de ouvinte e assume o papel de protagonista do seu aprendizado. O professor, em sala de aula, deixa o papel de expositor de informação e passa a mediar atividades envolventes e desafiadoras, com o objetivo de direcionar e orientar o estudante na construção do seu próprio conhecimento. Como toda e qualquer metodologia de ensino, precisa ser pensada e planejada com atenção para que os objetivos pedagógicos sejam alcançados. O trecho trata da metodologia ativa denominada de letra A, aprendizagem por pares, B, aprendizagem baseada em projetos, C, sala de aula invertida, D, estudo de caso ou E, gamificação. Pessoal, aqui a questão está falando da metodologia ativa da sala de aula invertida. O aluno, ele recebe o conteúdo de forma antecipada, ele estuda em casa, né, faz todo um estudo e quando chega em sala de aula já munido das informações tendo estudado, é feito um debate, né, uma roda de conversa com os demais alunos e com o professor, onde todos vão poder contribuir de forma qualitativa e com certeza juntos vão construir o aprendizado, né? Dali vai sair um produto pedagógico, você pode ter certeza. Então a sala de aula invertida que é cada vez mais utilizada, a gente pode dizer que talvez seja a principal metodologia ativa, né, da contemporaneidade. 19, letra C. E aí, pessoal, vamos, né, para a nossa última questão de hoje no nosso simulado aí geral. 20ª. O livro Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, 2018, de José Manuel Moran, né, principal nome aí fala das novas tecnologias da nossa educação, explora como as tecnologias digitais podem transformar o processo de ensino e aprendizagem. Moran analisa o impacto das novas ferramentas tecnológicas na prática pedagógica, defendendo que essas tecnologias oferecem oportunidades para uma mediação mais dinâmica e interativa. Sobre o uso de mídias, comunicação e tecnologias na educação, analise as afirmativas abaixo. 1. As mídias digitais podem ser utilizadas para promover a personalização do ensino, permitindo que os alunos aprendam no seu próprio ritmo. Verdadeiro. 2. A comunicação mediada por tecnologia contribui significativamente para a colaboração entre alunos e professores, no que tange a aprendizagem sobre meios de comunicação. Pessoal, o ponto 2 ele vai estar errado por conta dos meios de comunicação. É apenas sobre isso, sobre os meios de comunicação? Não. Então a gente não pode considerar. 3. As tecnologias educacionais podem facilitar a inclusão de alunos com necessidades especiais, oferecendo recursos adaptados. Verdadeiro, né? Que é a chamada tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva. Verdadeiro, ponto 3. 4. O uso de mídias sociais em contextos educativos possui potencial para engajar os alunos em atividades de aprendizagem, bem como para atividades de pesquisa e entretenimento, que favorece o uso de celular nas aulas para encontrar respostas e soluções imediatas. De forma nenhuma, né, pessoal? Nada de encontrar respostas e soluções imediatas. Aqui vai até uma dica de um assunto que está bem recorrente, né? O governo federal está preparando uma lei, né, que visa proibir a utilização de celulares em sala de aula, a não ser em momentos pedagógicos, né, em momentos propícios para a aprendizagem. Vamos aguardar aí, né? Em outros momentos já tivemos tentativas, né, como estas e não deram muito certo. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. 5. A formação continuada de professores em tecnologias educacionais é essencial para o sucesso da integração dessas ferramentas no ambiente escolar. Verdadeiro. Não adianta você equipar as salas e não ter pessoas preparadas para fazer a operação desses recursos.
Então, é fundamental essa formação aí continuada dos professores. E de todos que participam do ambiente escolar, inclusive dos alunos. 1, 3 e 5 estão corretos. O nosso gabarito é letra E de efetivo. Beleza, pessoal? Ó, tô deixando aí o gabarito para vocês das 20 questões, caso alguém tenha perdido alguma questão aí, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? 20 questões de simulado geral aí dos principais assuntos, né? Aqueles conteúdos que estão sendo mais cobrados na contemporaneidade, LDB, metodologias ativas, né? As TICs. Então foi bem bacana o nosso simulado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Reassiste essa aula 2, 3, 4, 5 vezes para você consolidar os conhecimentos. E qualquer dúvida vocês têm o meu Instagram, é só me chamar lá. Obrigado pela confiança de sempre e vem para o Tiradentes porque grandes conquistas começam aqui. Valeu, turma!